Agora eu vou conversar com o nosso comentarista político aqui do Grupo ND, o Paulo Alceu, sobre essa prisão do homem que era o braço direito do governo do estado ao longo desse 1 ano e meio de gestão de Carlos Moisés aqui no estado de Santa Catarina. Deixa eu ver se já tenho o Paulo conosco, através da internet, o contato, para que o Paulo possa trazer também a sua análise. Paulo Alceu, uma ótima tarde para você de sábado. Sábado que amanhece com essa notícia repercutindo aqui em Santa Catarina e como nós vimos, Paulo Alceu, outras prisões que devem acontecer também, porque pelo menos 4 continuam sendo procurados, né, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Zanotinho, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, né, nós acordamos sábado com essa notícia no ND+, né, a notícia de prisões esperadas, já era para acontecer lá no início da Operação Oxigênio. Não aconteceu porque vazou essa informação. E agora a Força Tarefa percebeu que era necessário colocar essas pessoas em prisão preventiva, porque elas estavam destruindo provas de uma participação num processo irregular, num processo criminoso. Criminoso porque estavam tentando ganhar dinheiro, ganhar vantagens durante uma pandemia na compra de equipamentos que é para salvar vidas. Pois é, estão na prisão. Mas tudo isso que nós estamos presenciando agora, e Santa Catarina não merece isso, e não merece mesmo, tudo isso começou em 2018, quando foi eleito um grupo para mudar Santa Catarina. Quando foi eleito o 17, porque ninguém conhecia Moisés. Elegeram o 17 para fazer uma depuração no país todo. Elegeram o 17 com base no presidente Bolsonaro, que Moisés depois abandonou o presidente Bolsonaro. E ele se estabeleceu aonde? No seu isolamento no Palácio da Agronômica, não ia nem no centro administrativo, local de trabalho. E quem governava? O Zanotto acabou de dizer Douglas Borba, o braço direito do governador. Não, Douglas Borba, o governador. Era ele que governava. Ele e Lucas Esmeraldino, que criaram a figura de Moisés que chegou ao governo. Eu nunca vou esquecer de uma coletiva durante a campanha no Hotel Majestic, aqui em Florianópolis, com o candidato Carlos Moisés, e lá estava também Lucas Esmeraldino e outros assessores, entre eles Douglas Borba. E Lucas Esmeraldino falou o seguinte, todos os jornalistas ouviram, eu criei Moisés. E assim ficou. Por que toda surpresa agora com o governador recebendo empresários, com o governador conversando com prefeitos, com o governador entregando respiradores em hospitais? Porque ele não fazia isso, porque ele não trabalhava, porque ele não acompanhava esse processo. E há uma decepção do eleitorado, porque eu volto a repetir, Santa Catarina não merece isso. E agora nós estamos diante de uma situação extremamente lamentável. Montaram todo um projeto distanciado de Santa Catarina, um projeto de reeleição, um projeto capitaneado por Douglas Borba e Lucas Esmeraldino. O governador estava a par, ele avalizava isso. Ele declarou numa entrevista que eu fiz no final do ano passado, ele declarou, eu estou me preparando para a reeleição, nós vamos eleger 50 prefeitos nas principais cidades de Santa Catarina. Para isso precisa de dinheiro. E daí veio a pandemia, não precisa licitação, e daí começaram a trabalhar. Começaram a trabalhar para fazer um caixa 2, começaram a trabalhar também para botar dinheiro no bolso. E está começando a aparecer. E isso é uma decepção de um eleitor que foi votar pensando no quê? Pensando na mudança, pensando numa depuração. E isso não aconteceu. Então, nós estamos diante de um quadro lamentável e esperado, porque a compra dos respiradores ela está carregada de irregularidades. O governador desmontou todo o processo de fiscalização e controle que tinha o governo.
Ele desmontou tudo isso. Existia um controle que ninguém poderia assinar uma ordem de compra antecipada nesse valor. Ou vocês acreditam que essa servidora, Márcia Paoli, assinou esse documento de 33 milhões, ela simplesmente responsável por esse pagamento? Ninguém estava por trás disso? Pelo amor de Deus, então é mais grave ainda, porque o governo está perdido. Qualquer servidor vai lá e assina uma ordem de pagamento de milhões. Então, ou sabe ou não sabe. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz, agora há pouco, na série Visão Catarinense, com dois ex-governadores, o ex-governador Eduardo Pinho Moreira e o ex-governador Raimundo Colombo. E eu perguntei para os dois se eles fizeram alguma compra com pagamento antecipado. Eles disseram que não, que isso não existe, embora tenha respaldo legal, desde que a empresa que esteja vendendo, essa empresa possa honrar com esse pagamento antecipado, caso não consiga honrar com a venda. Então, o que aconteceu? O ex-governador Raimundo Colombo deixou claro, existe uma controladoria, existe, uma comissão, um comitê gestor que fica acompanhando tudo isso. Ele acompanha tudo isso, ele fica vendo tudo o que está acontecendo. E ele, na verdade, compras acima de 500 mil, tem que ter a assinatura do governador. E de 500 mil tem que ter a unanimidade do comitê, que tem auditores da Fazenda. O controlador é um auditor que conhece, que acompanha, que fiscaliza, que evita que, de repente, haja algum desvio, que pode acontecer, claro que pode. A corrupção está aí, esse vírus está aí, lamentavelmente, mas há um cuidado muito maior do que estava acontecendo agora, porque o governador Moisés desmontou com tudo isso e criou um outro sistema, um outro modelo que está dando em tudo isso que nós estamos vendo até agora. Então, na verdade, o governador Moisés está na hora de ele chegar e se explicar para esse eleitorado. Mais de 70% votaram. Agora eu vou dizer algo aqui um pouco indelicado, não votaram nele, votaram no 17, mas ele estava representando o 17, e depois ele chutou o presidente Bolsonaro. Mas ele tem que se explicar para a população. Está sendo preso, e foi preso hoje, o ex-chefe da Casa Civil dele, que ele protegeu até o último momento, permitindo até que o chefe da Casa Civil fosse fazer uma coletiva junto com o procurador-geral do Estado, dizendo o seguinte: zero participação nesse processo de respiradores, está atrás das grades. E agora? Olha, eu encerro aqui, sábado está abrindo sol, depois dessa chuva toda para aliviar a estiagem, sabe, está vindo o sol, o fim de semana promete, a gente vai se cuidar, máscara, todos os cuidados necessários, e vamos desejar que as coisas melhorem, porque Santa Catarina definitivamente não merece o que está acontecendo nesse momento em função de um desgoverno.